Paz, Senhor, querido irmão, querida irmã, amigo e evangelista Rubensson Mundel. E hoje estamos aqui para ministrar a primeira aula do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos. Estudaremos neste trimestre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Esse aqui é a nossa revista desse trimestre. Você que tem a revista, que me assiste, posta a revista, pegue sua revista, sua Bíblia e seu bloco de nota para fazer as anotações, porque eu sempre cito muitos textos bíblicos para complemento da lição. A lição de número 1 data do dia 2 de abril de 2023 e traz por título Quando a família age por conta própria. Quando a família age por conta própria. O nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 17, versículo 19, que diz: E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu conserto. A nossa verdade prática: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessas ações são inevitáveis, né? E Gálatas, primeiro texto de referência bíblica, Gálatas 6:7 diz: porque aquilo que o homem semear, o homem também colherá, né? Ceifará. Então tudo aquilo que o homem semear, por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Eu sempre digo que Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele nos permite semear o que a gente deseja, mas Ele é tão justo que Ele faz com que a gente colha o fruto da nossa semeadura. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, e Gênesis capítulo 16, do verso 1 ao verso 5. A nossa introdução: ao longo desse trimestre estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, ponderamos que dificilmente de outros trimestres, ou melhor dizendo, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentiras, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. Então está aí uma gama de assuntos interessantes, necessários para o tempo em que vivemos, né? Continuando ainda nesta lição, em especial focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e de Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. E diz a Bíblia que enganoso é o coração do homem, né? Então a gente tem ciência disso, que enganoso é o coração do homem. E é bom que a gente busque no Senhor sempre a resposta para aquilo que a gente precisa, né? Então está aí a nossa introdução. Agora eu quero, juntamente com você, adentrar os nossos tópicos e subtópicos e vou resumi-los de uma forma clara, concisa e objetiva. O nosso tópico de número 1 traz por título Deus faz promessas a Abrão, né? Deus ainda não tinha trocado o nome do patriarca Abraão, então ainda é Abrão. Vamos ao tópico 1. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o encontro de Deus com Abraão. Abraão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã.
Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. Deixa eu fazer uma ponderação que muita gente diz, muita gente prega, muita gente ensina que no capítulo 12 de Gênesis está o chamado de Abraão. Mas não, o chamado de Abraão está no capítulo 11, versículo 30 de Gênesis. E eu quero te chamar a atenção para essa verdade. A Bíblia vai dizer, acompanhe comigo, abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo de número 7. Olha que interessante o que a Bíblia vai dizer. Você já achou a referência bíblica? Eu estou abrindo aqui. Atos, capítulo 7, versículo 2, olha o que o Estevão vai dizer. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Olha que interessante, então a Bíblia nos revela que Deus apareceu a Abraão, não no capítulo 12 de Gênesis, mas no capítulo 11, ainda quando o nosso patriarca Abraão estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Agora abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 11, versículo 30. Vai dizer assim, olha que interessante, versículo 30. E Sarai foi estéril e não tinha filhos, e tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e ali habitaram. Então perceba que o texto está dizendo que eles saíram de Ur dos Caldeus, Abraão, Ló e Sarai com seu pai Terá, e eles foram até Harã, e em Harã eles habitaram. Olha que interessante isso. 32, e foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Harã. Agora olha o capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, ou melhor dizendo, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Olha que interessante. O texto aqui está dizendo que Abraão sai de Harã, mas Deus apareceu para Abraão antes de ele habitar em Harã. Deus apareceu para Abraão na Mesopotâmia. Então o que isso nos ensina? Que o chamado de Deus a Abraão não está no capítulo 12 de Gênesis, mas está no capítulo 11 de Gênesis. Interessante, só fazendo uma ponderação para a gente elucidar esse ponto. Vamos em frente. Eu quero continuar contigo. Tópico 1, subtópico 1 ainda. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. No capítulo 15, o Senhor lhe fez promessas específicas de um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Assim podemos dizer que Abraão esperou 25 anos pela promessa divina, né? Então Deus, entre a promessa de Deus para a vida de Abraão e o cumprimento da promessa de Deus para a vida de Abraão, passou-se 25 anos. Olha que interessante. E muitas das vezes eu e você queremos que Deus prometa num dia e cumpra no outro, mas não. Toda promessa de Deus tem um tempo de preparação. Da promessa? Claro que não. Da nossa vida. A gente precisa se adequar, se alinhar ao propósito de Deus para que a promessa de Deus chegue na nossa vida. Então vamos adiante ao subtópico 2. A dúvida diante da espera. A dúvida diante da espera. E quando fala em dúvida, a dúvida ela é uma contrapartida
para Deus poder agir, né? Por quê? Porque Deus age onde há fé, há certeza, onde há convicção, mas aonde há dúvida, Deus não opera. Irmão, tem base bíblica? Claro que tem. Mateus capítulo 13, verso 58 diz: e não fez ali Jesus muitas maravilhas. Por quê? Por causa da incredulidade do povo. Então, aonde há dúvida, aonde há incredulidade, a ação de Deus é minimizada. Glória a Deus, vamos em frente. Após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação a Abrão. Senhor Jeová, que me hás de dar? É uma pergunta que Abraão está fazendo a Deus. Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Por que isso? Porque Abrão questiona Deus no capítulo 15, mas alguns capítulos antes, Deus já tinha prometido a ele um filho. Só que agora o tempo passa, a promessa demora no tempo de Abraão, porque no tempo de Deus não está demorando, mas no tempo de Abraão, para a expectativa de Abraão, a promessa demora. E Abraão agora ele vai interlocutar com Deus, perguntando: Deus, o Senhor não vai me dar um filho? O meu herdeiro é o meu mordomo, Damasceno Eliezer. Olha só que interessante. O que é isso se não falta de fé? E a Bíblia fala em Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se a gente precisar que Deus acrescente a nossa fé, a gente precisa ouvir a palavra de Deus, precisa ler a palavra de Deus, precisa mergulhar na palavra de Deus, e a minha e a tua fé será acrescentada. Vamos em frente. Abrão não conseguiu ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Por que isso, irmão? Porque crente não anda por vista, crente anda por fé. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Oh, glória a Deus! Vamos em frente, subtópico 3 do tópico 1. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Como vimos, Gênesis capítulo 15, versículo 4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz, abre aspas, eu sou o Senhor, de modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando a promessa. Oh, coisa linda é poder ouvir a voz de Deus. E a Bíblia vai dizer que o patriarca Abraão estava preocupado. E o que é preocupação? Preocupação nada mais é do que se preocupar antes do tempo. É você estar aflito antes do tempo. E preocupação antes do tempo nada mais é do que ansiedade. Então, preocupação, o que é preocupação, né? É você se inquietar, é você estar inquieto por alguma coisa que ainda nem chegou o tempo de acontecer. E toda vez que estamos inquietos por algo que ainda não aconteceu, a gente está ansioso. E o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. E o que é depressão? Depressão é excesso de passado. Mas a Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, e lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Oh glória, quem sabe essa palavra ache guarida no coração de alguém. Se você anda ansioso, se você anda inquieto, se você anda preocupado, lance sobre Jesus a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado da tua vida, Ele tem cuidado da tua casa, Ele cuida da nossa família, Ele tem cuidado de nós. Aleluia! Você pode bem dizer o nome do Senhor, Deus de Israel, aí do lugar onde você me assiste? Glória seja dada ao nome de Jesus. Este não será o teu herdeiro, Ismael, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro, Isaque. Aqui Deus está afirmando a Abrão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Infelizmente, porém, Abrão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa, né? Olha só, então Abraão também vacila, né, na fé. Abraão também duvida. Abraão também fica ansioso. Abraão também fica preocupado. Mas que Deus nos ajude e que eu e você venha lançar toda a nossa ansiedade em Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 1. Vamos avançando ao tópico 2 agora. O tópico 2 traz por título Interferência no plano de Deus. O tópico 2, ele também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Por isso, Sarai persuadiu Abrão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho, né? Então, a Sarai, né, mulher de Abraão, dá essa infeliz ideia a Abraão, né, de tomar a sua serva, aquela que ela tinha adquirido quando eles desceram ao Egito, que Abraão então tomasse Sarai e, tendo entrado a Sarai, que Sarai então viesse a engravidar e conceber e dar um filho a Abraão, e esse filho viria, pela ideia de Sara, ser o cumprimento da promessa de Deus para a vida de seu marido, né? E Abraão, para nossa surpresa, ele não barra, né? Ele não barra Sarai, ele não diz: não, minha esposa, Deus me prometeu um filho, que ele me daria um filho de ti, de você, né? Então Abraão é levado também, quem sabe pela ansiedade, pela preocupação, é levado ao erro também, né? E lindo é que a Bíblia, ela não nos esconde essas questões, né? Mas está aqui para que eu e você venhamos aprender com os erros e acertos desses homens que já passaram e labutaram pela obra de Deus, para que eu e você não venhamos errar, né? Vamos em frente. Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus, né, entre aspas, no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abrão. Na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abrão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra, né? Então, o dever de Abraão diante daquela situação, o dever de Abraão diante daquela interlocução de Sara, era barrar Sara, era dizer: não, minha esposa, vamos esperar em Deus, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, e Deus falará conosco, Deus nos dará uma direção,
Deus enviará uma palavra até nós, mas não, ele não consulta Deus, né? Não, ele se deixa levar pela ideia, e uma ideia infeliz de sua esposa naquele momento. E desse relacionamento de Abraão e Agar nasce Ismael, né? Ismael, pela tradição, né, islâmica, Ismael, ele é o pai, né, do Islã, né? Ele é o grande patriarca, né, dos árabes, né? E até hoje existe conflito, né, entre a descendência de Isaac, os judeus, né, com a descendência de Ismael, os árabes, né? Então, um conflito que poderia ter sido evitado se Abraão tivesse buscado a Deus juntamente com sua esposa naquele momento, né? E até hoje as consequências de uma decisão errada ainda são vistas, né? Glória a Deus. Vamos adiante. Tópico 2, subtópico 2. Os dois vacilam na fé. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente. Porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme Gênesis 16, 2 diz. E ouviu Abraão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos, que ambos gerariam um filho conforme a promessa de Deus. Então, Abraão, né, em vez de acreditar, de crer, de esperar na promessa de Deus, por quê? Porque Deus falou com Abraão. Então, Deus falando com Abraão, Abraão precisava ter convicção que Deus cumpriria a promessa. Mas não, Abraão duvida. Abraão, ele desacredita na promessa de Deus. Eu me lembro que também Deus fala com Adão no Éden, né? No jardim, porque a Bíblia diz que um jardim foi plantado no Éden e o homem foi colocado lá dentro. E Deus fala com Adão: de todas as árvores do jardim comerás, mas da árvore que está no meio do jardim, a do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, morrerás. Mas Adão, igual a Abraão, ele dá ouvido à voz da sua esposa e come do fruto. Agora Abraão dá ouvidos à voz da sua esposa e não espera o cumprimento da promessa de Deus. E ele traz para a sua vida, para dentro da sua casa, para o seio da sua família, muita luta por causa dessa atitude. Mas Abraão precisava ter esperado, porque o Deus que promete, ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz em Números 23, 19, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria ele e não confirmaria? É claro que não. Se Deus prometeu, ele cumpre. Jó capítulo 42, verso 2 diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Então, irmão, irmã, amigo, amiga que me escuta, se Deus te prometeu, descansa, porque Ele é fiel para cumprir. Se Ele te prometeu, no tempo dele, a promessa se cumprirá na tua vida, na tua casa, na tua história. Glória a Deus. Você pode bem dizer a Deus por isso? Aleluia! Vamos em frente. Subtópico 3 agora. O problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo. Além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula, ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida, né? Olha que interessante, então.
Com isso, né, as consequências para dentro da casa de Abraão foram realmente desastrosas. Você vai lembrar bem depois, Abraão vai ter que mandar embora Agar por pedido de Sarai, vai mandar embora Ismael por pedido de Sarai. Então, o que houve naquela família foi uma separação, uma divisão, brigas e mais brigas, até o ponto de Sarai ordenar ou pedir a Abraão que ordenasse que a sua serva fosse embora, juntamente com seu filho Ismael, né? Por quê? Por uma atitude errada, por não esperar, por não confiar em Deus e confiar na sua mulher. E a Bíblia diz em Jeremias 17:5, maldito é o homem que confia no homem. A nossa confiança, querido irmão, querida irmã, deve estar única e exclusivamente no Senhor. Finalzinho do tópico 2, Agar engravidou e teve um filho que Abraão sonhava ter, mas provocou conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas por parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abrão permanece até hoje com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, eu já pincelei isso, os judeus e os árabes, né? Então a gente aprende com essa valiosa lição, né? O que a gente aprende? Aprende a ter fé, aprende a confiar, aprende a esperar, aprende a buscar o Senhor, aprende a confiar no Senhor, aprende que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, e objetivo do tópico 2. Vamos ao último tópico, o tópico 3 dessa lição. O tópico 3 traz por título as consequências de uma decisão precipitada. O tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o conflito na família de Abrão. A precipitação do casal acabou criando o conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela por causa de seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Esta, então, começou a hostilizar sua serva, Agar. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca, né? E o que é isso? Isso são consequências. Consequências do quê? De decisões equivocadas. E toda decisão equivocada traz resultados devastadores. Eu repito, toda decisão equivocada traz consigo resultados devastadores. Glória a Deus. Vamos avançando. Subtópico 2, a fraqueza de Abraão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai, diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas.
essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Então, o ensinamento que a gente tira daqui é: Deus tem o controle da nossa história em suas mãos. Não se precipite, não tome decisões por impulso, não siga os desejos do teu coração, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mas a Bíblia também fala que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Salmo 139:16 diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro escrevestes todas as coisas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Ou seja, Deus escreveu uma história para mim e para você. E o que a gente precisa? Ter fé, acreditar que Deus cumprirá com a sua vontade na nossa vida. E como é que eu sei que Ele cumprirá? Isaías capítulo 43, verso 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém impede ao nosso Deus. Se você ter fé, acreditar e esperar, Deus fará o que Ele planejou na tua história. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Subtópico 3. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Então, um coração distante de Deus, um coração afastado de Deus, é um coração que não tem força e nem fé para esperar o cumprimento das promessas. E quando a carnalidade aflora, decisões equivocadas são tomadas. E uma vez que decisões equivocadas são tomadas, ela gera desastres, infortúnios, destruição para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso ministério. Deus, Ele pode todas as coisas. Deus pode realizar tudo em todos. Mas a gente precisa ter fé, mas a gente precisa esperar. Olha o que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Oh, glória a Deus! Se a gente tiver fé para esperar, Deus tem poder para realizar. Glória a Deus. Gênesis capítulo 18, versículo 14 diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, ele vai continuar falando com Abraão.
tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Oh, glória a Deus! É a Bíblia nos garantindo que Deus tem poder para realizar. Você pode adorar a Deus? No finalzinho, nesse sentido, a fraqueza de Abrão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e, por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria. E aqui vai um ensinamento para mim e para você, irmão. Falo contigo agora, irmão, marido, homem da casa, provedor. Deus, perceba, Deus, Ele tem nos dado a nossa esposa e os nossos filhos como primeiro rebanho nas nossas mãos. Deus tem confiado a nossa esposa e os nossos filhos a nós como primeiro rebanho para nós pastorear. E nós, como cabeças da casa, cabeças da mulher, das esposas, a gente precisa levar tanto as nossas esposas quanto os nossos filhos a ter experiências profundas em Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem é o sacerdote da casa. Então você homem, você esposo, você marido, a obrigação de levar a tua família mais perto de Deus é tua. A obrigação de fazer com que a tua família seja imersa em oração, em jejum, em consagração é tua. A obrigação de buscar a Deus na tua casa é tua. Então cuide do rebanho que Deus tem colocado na tua mão. E o primeiro rebanho não é aquela igreja que você pastoreia. Quem sabe você mais jovem não é aquele conjunto, aquela de jovens, de adolescentes que você pastoreia. O teu primeiro rebanho está dentro da tua casa. Glória a Deus. Está então o resumo prático, claro, e objetivo da lição de número 1 do segundo trimestre de 2023. Então, que o meu desejo é que Deus te abençoe, que a boa mão de Deus esteja com você e que você possa nos acompanhar durante esse trimestre aqui no nosso canal. Toda semana eu postarei uma videoaula com a lição da semana. Então eu quero encerrar a aula de hoje citando o texto de Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita para a nossa vida. Irmão e irmã, o diabo tem feito da depressão o mal do século, mas Deus tem feito da entrada do Espírito Santo em nossas vidas um ponto de alegria para a nossa existência. Creia em Deus, acredite nas promessas, busque, invoque e clame ao Senhor, porque Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor para a tua casa, Deus tem o melhor para a tua família, Deus tem o melhor para o teu casamento, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita para a nossa vida. Irmão, Deus te abençoe. Irmã, Deus te abençoe. O desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua vida. O desejo da minha alma é que aonde você botar a mão, que ali haja prosperidade, que aonde você botar a planta do pé, que ali Deus te dê por herança e que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Até a próxima videoaula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.